E aí, gente, na reta final pra gente terminar esse negócio logo, eu quero ver todo mundo passando. Então, agora eu vou fazer o resumo da aula 10, que era a minha última aula, certo? Vocês vão rever aqui as últimas reações, que são importantes, e eu vou dar umas dicas para a prova também, tá? Fiquem atentos que no grupo eu vou mandar mais algumas resoluções de exercícios. Belezinha? Vamos lá. Opa! Olha, eu esqueci de compartilhar a tela, porque sim, eu vou falar com o vácuo, né? Vou mostrar as coisas sem mostrar com o vácuo. Então, vamos lá. Agora, resumindo a aula 10, finalizando as substâncias carboniladas 3, então a gente tem 3 classes de substâncias carboniladas. E essa é a parte 4, continuando as reações do carbono alfa. Vamos lá. Primeiro, vamos estudar a condensação de Dieckmann. A gente viu na aula anterior o que é uma condensação de Claisen. Lembra, a condensação de Claisen é uma condensação entre duas moléculas de ésteres, certo? Na condensação de Claisen, ela tem a característica de que são duas moléculas separadas, então é uma reação intermolecular. A condensação de Dieckmann, ela é a condensação de Claisen no nível intramolecular. Então, na condensação de Claisen, a gente precisava de dois ésteres. Então, a gente tinha isso daqui, ó. Vou colocar aqui, Claisen. Eu acho que eu vou mudar a cor da minha caneta, porque vermelho no rosa não fica tão chique, né? É meio ruim de ver. Não sou daltônica, mas dá uma certa chatice, né? Não gosto. Gosto que as cores ficam mais combinadinhas. Vamos dar uma combinadinha aqui. Então, vamos lá. A gente tem a condensação de Claisen. Aí, ó, agora sim dá para ver legal. A condensação de Claisen, então, a gente tem dois ésteres sendo condensados, ou seja, a gente vai ter formação de uma hidratação lá, lembra? Quer dizer, expulsão de um dos ésteres e tudo mais. Então, dois ésteres vão reagir. São duas moléculas. Na de Dieckmann, a gente vai ter a reação no mesmo molécula, entendeu? Então, vai ser a condensação entre ésteres, que é formar, a gente vai basicamente ser na mesma molécula, vai formar um ciclo. A gente vai fechar um ciclo. Ela tem como objetivo o ataque intramolecular para a formação de um anel. E lembre, o grupo que o grupo do nucleófilo, né? Tá erradinho aqui. Do nucleófilo deve ser o mesmo éster do grupo de saída, senão a reação não ocorre. É aquela dica que eu falei. Você tem um grupo de saída que ele é OCH3, CH3, você tá lá ligado isso aqui com o nosso éster aqui? Tem que lembrar que o nucleófilo que você vai usar tem que ser igual, para não alterar o reagente. Essa cor está muito difícil de enxergar, deixa eu ver se vai ficar melhor. Então, vamos ao mecanismo da condensação de Dieckmann. A gente tem aqui um éster, certo? Tendo esse éster, o que vocês têm que ter na mente de vocês? Ó, por que ela ocorre em nível intramolecular? Reparem nessas pontas da molécula. A gente tem aqui a carbonila, certo? Das duas moléculas. E ao lado da carbonila, a gente tem dois ésteres iguais. Então, essa condensação vai ocorrer entre esses carbonos. A gente vai fazer, então, um ataque nucleófilo com éster de mesma natureza do grupo de saída. Ele vai, tanto faz um do lado do outro, né? Então, você vai ter que olhar aqui mais ou menos onde vai ocorrer. Só que tem uma dica. Olhem bem a molécula de éster que vocês vão usar para a condensação de Dieckmann, porque às vezes ela pode ter um lado favorável. Nesse caso, ela correu na parte de cima, por quê? Olhem a quantidade de carbonos que tem nessa parte de cima. Ela tem 4 carbonos e aqui tem 3. Isso configura algumas características para ficar mais suscetível ao ataque, porque aqui é uma molécula um pouco mais ela está com um lado um pouco mais positiva, então a carga negativa desse nucleófilo ela vai se sentir mais atraída por aqui. E também vocês vão ver que depois isso faz diferença, porque aí você consegue fechar o anel corretamente se você tacar do lado certo. Então ela faz o ataque, ela retira o próton do carbono alfa, certo? Forma lá os elétrons livres. Esses elétrons então agem como nucleófilo para atacar o carbono da carbonila da própria molécula. Atacando, a gente tem a abertura da dupla ligação com o oxigênio, ó, a liberação aqui, que a gente protonou esse éster, então a gente tem a saída desse éster. Essa reação vem para esse lado. Então, a partir do momento que você atacou aqui, você fez essa ligação. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, a gente formou um ciclo, um penta, né? Um pentano aqui. Então, fechou esse ciclo. E a gente tem as duas pontas de éster. O que vai acontecer? A gente sabe que o éster, lembra que ele é um bom grupo de saída. O oxigênio, então, ele vai restaurar a dupla ligação que ele perdeu aqui. Na hora que ele restaurar esse grupo de saída do éster, vai sair. Certo? Então, o que a gente teve como resultado? A formação de um anel, certo? E aqui a carbonila foi mantida, ok? E claro, no final a gente tem um dos produtos é o mesmo que a gente usou como nucleófilo.
Então, lembra, a condensação de Dieckmann é uma condensação de Claisen, porque a condensação de Claisen é uma reação entre dois ésteres, só que aqui não são dois ésteres, é um éster com duas pontas, é uma molécula só com duas pontas de ésteres, e aí ela forma um anel, tudo bem? Aí a dica que eu dei, ó, quando vocês forem desenhar, façam desenhos que vocês possam enxergar esse anel, senão fica muito complicado. Ou vocês poderiam contar esses carbonos também, por exemplo, você sabe que aqui fez o ataque nesse? Então, você fez o ataque nesse, você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Fechou os carbonos, certo? Ah, desculpa, foi esse daqui que fez. 5 carbonos, fechou os carbonos. Ah, então 5, então eu sei que meu ciclo vai ter 5. Aí você conta o restante que falta para completar a molécula, beleza? Agora vamos lá, a gente tem também, se a gente tem uma condensação de Claisen intramolecular, é claro que a gente vai ter uma adição andólica intramolecular, né? Porque ela é invejosa. Então, a condensação de Claisen entre ésteres, a adição andólica a gente viu que entre aldeídos e cetonas, certo? Então, a gente vai ter também esse fechamento de anel nessas moléculas. Aqui a gente tem uma cetona, uma 2,7 octanodiona, né? 1,6 de cetona, mas isso não é PAC. E aí a gente tem, ó, duas cetonas aqui, ó, tá representando o grupo da carbonila. Então, a gente tem... essa primeira, eu vou explicar isso aqui depois, vou explicar de baixo que é a que se forma, tá? A gente tem aqui uma base que vem, retira o próton da carbonila aqui. Essa molécula, vocês vão saber que ponto que vai atacar, contando se ela é simétrica ou não. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, se eu dividir ela ao meio, as duas pontas são iguais. Então, tanto faz se atacar de aqui ou daqui. Aí, escolham um lado que vocês consigam enxergar depois o anel. Eu escolhia geralmente essa ponta aqui que eu conseguia enxergar melhor, que eu puxava a molécula para cá. Agora, se ela não fosse simétrica, tivesse um lado com maior quantidade de carbono, seria esse lado a se atacar. Então, você faz o ataque nucleofílico, desprotona aquele hidrogênio do carbono alfa, você tem aqueles elétrons, esses elétrons, então, vêm aqui, ó, vem e ataca o carbono da carbonila. A gente tem, então, a abertura da dupla com oxigênio, e aí vocês vão contar o anel como, ó, vocês vão fechar aqui, certo? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai formar um penta, um ciclo com penta, ou seja, com 5. E aí, vocês fecham aqui, ó, os 5. E aí, a gente tem o quê? 2 carbonos de um lado, então, ó, 2 carbonos de um lado e mais um do outro aqui. Aí, aqui, o que que a gente vai ter? Como não é uma condensação de Claisen, não vai ter substituição, ou seja, a gente não vai expulsar, quer dizer, substituição não, a gente não vai expulsar nenhum grupo. A gente vai o quê? Protonar o oxigênio, que é o íon que a gente formou. Então, a gente coloca água, a gente hidrata a molécula e a gente protona aqui, certo? Então, a gente conseguiu montar a adição dórica intramolecular. Então, essas intramoleculares são geralmente para fechar o anel, certo? Ah, e aqui em cima. Por que que essa situação não ocorre? Porque a gente tem uma segunda possibilidade. Se esses ataques nucleofílicos são no carbono alfa, se a gente pode desprotonar o hidrogênio alfa, então reparem que eu tenho o hidrogênio alfa desse lado e o hidrogênio alfa desse lado, certo? Desses dois lados aqui, ó. Por que que a gente tirou esse daqui nessa situação e a reação ocorrer? Se a gente fizer no outro, não vai ocorrer, ó. Se a gente tirar, a gente vai desprotonar aqui. Já é mais difícil você tirar da ponta, né? Vai desprotonar aqui, ele vai fazer o ataque aqui. Essa etapa, ela não vai ocorrer. Porque, ó, teria que fazer esse carbono fechar aqui o ciclo. E aí, o que que ele forma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai formar um hepta. Olha como que vai ficar essa estrutura aqui. Esse aqui ela formou igual aqui, mas esse hepta não é estável. Esse tipo de anel não tem uma formação estável, certo? E aí a gente não consegue formar esse produto. Então, nunca ataquem a ponta que está livre. Ataquem sempre o carbono alfa que está do lado dentro, no meio da molécula, tá? Eu acho que fica mais fácil entender assim, no meio da molécula. Nunca ataquem nunca façam o que está livre ser desprotonado e ele virar um nucleófilo, porque o que vai formar geralmente são estruturas que tem carbonos ímpares, no caso do 3, que forma aquele que tem o triângulozinho, não são estruturas estáveis de anéis. O que tem 7 também não é estável, tudo bem? Então isso daqui não se forma. E agora vamos a uma coisa nova também, a anelação de Robinson. É aquele momento que você fica assim, nossa, mas essa última aula só tá falando de formar ciclo. É sobre isso, meus amigos, é sobre isso. Então, agora a gente vai ver a anelação de Robinson, anelação, formação de anel, óbvio. E o Robinson, filho da mãe, inventou uma anelação nova pra gente, como se já não bastasse tanto que tem. Basicamente, a gente tem aqui, ó, a carbonila novamente e um carbono alfa-beta insaturado. Mas a gente vai ter essa reação ocorrendo com uma molécula que já é cíclica, que no caso é um hexano, certo?
A gente tem aqui, então, um aldeído nele também, desculpa, uma acetona nele também, e aí a gente vai ter essa reação, que o que inicialmente ocorre como uma reação de Michael, então a reação de Robinson, ela tem duas situações dentro dela. A gente tem uma reação de Michael, né, que vem a base desprotona esse carbono alfa aqui, aí ele desfaz essa ligação, certo? E é o que vai acontecer. A partir do momento que você vai desprotonar e vai desfazer essa ligação, esses elétrons vêm para esse carbono. Então, esse carbono vai fazer um ataque nessa molécula aqui, nesse carbono carbonílico. Então, a gente vai inserir o quê? 1, 2, 3, 4 carbonos, um anel de 6. Então, a gente tem o anel que vai continuar. Nesse carbono, a gente inseriu desculpa, a reação vai ser no carbono alfa. No carbono beta. Então, a gente vai ter lá a inserção no carbono aqui, dessas moléculas, certo? Feito isso, a gente tinha 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem 2 ciclos aqui, a gente faz no final uma adição aldólica intramolecular, porque a gente tem 2 aldeídos aqui. A gente, então, protona, lembrem que na adição aldólica a gente protona um dos oxigênios. Isso aqui é bom quando vocês abrem para verificar por que aqui é mais estável. Porque, ó, se a gente protonar esse daqui, ele vai tentar expulsar esse daqui, não é um bom grupo de saída. Então, a gente protona esse lado, certo? Esse oxigênio, e a gente consegue fechar esse ciclo. E a gente formou 2 anéis, né? 2 ciclohexanos. E aí a gente faz um processo que essa estrutura, deixando a dupla, aqui é uma dupla ligação com oxigênio. Deixando essa dupla ligação oxigênio e essa hidroxila não é muito comum. Então, isso aqui passa por um processo, a gente tem um ácido carboxílico, desculpa, uma ponta de álcool e a gente tem uma carbonila, a gente consegue fazer o processo de descarboxilação, que é o aquecimento, certo? Seguido de uma desidratação. Então, a gente aquece essa molécula e desidrata ela, ou seja, a gente tira essa hidroxila, certo? Tirando essa hidroxila na forma de água, os elétrons que fazem essa ligação com ela formam uma dupla ligação aqui, a gente forma uma insaturação. E a gente tem como produto também a água, porque a gente acabou desidratando. Então, lembrem que se vocês chegarem numa estrutura em que tenha a formação de um anel, que ele tem uma carbonila e hidroxila, ele vai passar por esse processo de descarboxilação, certo? Então, basicamente, essa anelação de Robinson, ela é contada porque você forma anéis, claro, partindo já de um ciclo, só que você vai ter reações dentro dela que a formam, que é a reação de Maier e a adição aldólica, tá? Então, ela não é uma reação sozinha. Aí lembre que para essa anelação de Robinson, ela tem, eu não sei o que é a reação e a reação. A reação ela tem 3 estágios. O primeiro é a reação de Michael, que forma 1,5 de cetona. Esse aqui é um exemplo do que foi dado lá, mas ela vai formar uma cetona, certo? Então, a gente vai ter a reação de Michael, vai formar cetona. Na segunda etapa, a gente vai ter uma adição aldólica intramolecular. Essa adição aldólica intramolecular, então, vai fechar um anel, certo? E o terceiro, a gente vai ter um aquecimento e desidratação no meio básico. No meio básico. Por quê? Porque a gente tem uma hidroxila, então esse aqui é um meio básico. No meio básico do álcool. Álcool, nossa, olha que eu vi, faltou até uma L aqui. Nossa, tava com fome quando eu fiz esse slide. Do álcool, né, com uma hidroxila um álcool, aí a gente consegue fazer a condensação e, no caso, formar uma dupla ligação. Por que condensação? Porque lembra que a condensação é tirar água? Então a gente vai tirar a água dessa molécula, tá? Seguindo, já que vocês viram aqui o processo de descarboxilação, aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, ó. Ela ocorre com a remoção de CO2 de um carbono alfa. Aqui ele está bem sintetizadinho, mas dentro desse processo de aquecimento, a gente tem aquecimento e a saída de CO2, certo? Por que vocês vão pensar saída de CO2? Na hora que vocês forem fazer esse processo, é que tem explicação mais complicada, a professora não foca muito nisso, mas ela coloca essa saída de CO2 aqui para destacar. E aí, ela tem essa saída do CO2, ela tem a remoção de um próton do carbono alfa, então ela retira o hidrogênio do carbono alfa, e os ácidos carboxílicos com o grupo carbonilo na posição 3 perdem uma molécula de CO2 quando aquecidos. Então, é basicamente isso daqui, ó, com a remoção de carbono no CO2, é isso daqui, ó. A gente tem um ácido carboxílico, e aí a gente aquece ele, tá vendo que a gente retirou essa parte da molécula? Então, retirando essa parte da molécula, a gente tira CO2. Isso é descarboxilar, né? Porque isso aqui é desculpa, a gente descarbonila ela, então isso aqui que é o descarboxilar. É esse aquecimento, a gente vai retirar esse trecho da molécula na forma de CO2, certo? A gente tirou CO2, então a gente tirou essa parte aqui, basicamente, esse hidrogênio fica nessa parte da ligação. Então, isso que seria a descarboxilação.
Mas vocês podem representar ela, vocês podem colocar, quando for, por exemplo, aqui, vocês podem colocar aqui, se vocês quiserem, aqui já mais, formando aqui mais água, mais CO2. Aí vocês já representam. O importante é vocês colocarem o aquecimento, a saída de água e a de CO2 também. Isso é importante para representar a descarboxilação. Agora vamos para um pontinho que eu não me lembro muito na minha prova, eu acho que não teve muito isso, né? Não lembro muito, a professora, pelo menos, os exercícios que a gente fez semanal, não dava muita ênfase. Mas é a síntese do éster malônico. O éster malônico, ele parte de quê? Ele vem de um ácido malônico. E o que que é um ácido malônico? Ele tem 3 carbonos na cadeia principal e 2 grupos carboxílicos. Então, ele vai ter lá 3 aqui e do lado ele vai ter grupos carboxílicos. Desculpa. Carboxílicos. E aí o éster malônico, ele é o quê? Ele deriva desse ácido carboxílico. Aí, essa síntese do éster malônico, ela forma um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono a mais do que a letra de alquila. Aí, vamos ver aqui, ó. Essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse daqui é o mecanismo da síntese do éster malônico, certo? E é aqui, ó. É aquilo que falou, 3 carbonos de cadeia principal, certo? Por que que tá aqui? CO2 aqui formam um outro composto, então esses aqui, e a gente tem carbonilas aqui, ó. Tá vendo? Nas duas pontas. Então, isso daqui é um ácido malônico e os ésteres estão aqui na ponta. Então, esse é a síntese do éster malônico. Olhem que a gente vai começar com o éster, como nucleófilo também, certo? Como que ele funciona? Se vocês repararem, ele é igual a essas pontas aqui, que aqui está representado de forma diferente, mas esse OC2H5 é basicamente isso daqui. Vocês podem representar assim também nas pontas se acharem melhor para visualizar. Eu fazia isso. Então, a gente vai ter a remoção do próton do carbono alfa por esse éster. Então, a gente vai tirar um desses hidrogênios aqui, como a gente vê nessa parte. Vai ter esses elétrons livres para fazer esse ataque nucleofílico. Então, a gente vai ter a alquilação do carbono alfa, que é a alquilação, certo? A gente, então, adicionou aqui um grupo alquil, certo? Aqui tá para representar, né? Liberou, então, soltou o bromo. E aí aqui a gente vai ter o éster malônico alfa substituído. O que que a gente vai fazer nessa parte? Olhem só. Água, aquecimento e ácido. O que que é isso? Uma hidrólise. Então a gente fez uma hidrólise. Feita essa hidrólise, o que que mudou daqui para cá? A gente tirou aquelas pontinhas, ó. Então, lembre quando chegar numa situação que vocês têm aqui a formação, eu acho que na lista, um dos exercícios que a professora, se não me engano, que a professora pediu para vocês é justamente isso daqui, que chegava no momento em que o éster formava 2 anéis assim do lado, que eu lembro que acho que a Raquel brincou falando que era um rosto de gafanhoto, e aí vocês tinham lá no meio da molécula, o que que vocês tinham que fazer com essa parte da molécula aqui? Vocês tinham que fazer uma hidrólise. Fazendo essa hidrólise, o que que ia acontecer? Vocês iam conseguir tirar esses ésteres daqui, transformar eles em hidroxilas, como você vê aqui, e aí você tem a formação aqui, ó, de 2 álcools, né, por causa da hidrólise, e aí você fazendo isso, você consegue seguir pela descarboxilação, e olha como é que foi representado aqui, aquecimento, o produto final, mais CO2. Aqui eles não colocaram água, mas só de colocar aqui, escrever descarboxilação, você já especificou que saiu água também. Então, aí fazendo essa descarboxilação, você tira um carbono, você tinha o quê? 1, 2, 3 carbonos aqui, você vai continuar com 2, que é o que fala aqui, ó. Com 2 átomos de carbono a mais que o de alquila, aqui, ó. Certo? Então, vocês vão ter esse processo para formar esse éster malônico. E aí, vocês têm que lembrar tem que lembrar o que é importante. Quando você chegar numa situação em que vocês têm uma molécula que ela tem 2 anéis aqui, e elas são ésteres, e vocês podem retirar, façam hidrólise. É o exercício da lista. Hidrólise. Quem colocou a hidrólise nesse da lista, nessa parte? Quem chegou nesse daqui, fez a hidrólise e conseguiu chegar no produto final, tá safo, tá, gente? Mas é isso daí. Não lembro qual exercício que é, devia ter olhado. Então, vamos continuar mais um pouquinho só sobre a síntese do éster malônico. Uma segunda parte sobre ela que é interessante é essa preparação de ácidos carboxílicos com 2 substituintes ligados ao carbono alfa. Então, aqui a gente tem o mecanismo dela, que é basicamente, ó, novamente aquela estrutura, ó, 3 carbonos aqui, o nosso éster malônico, os ésteres na ponta, a gente faz o ataque pelo éster igual a eles. Basicamente, até aqui, é igual que a gente viu anterior, certo? Aqui, ó, até sair daqui certinho. Só que o que que a gente tem aqui, nessa parte? Tá vendo que lá, nesse momento, a gente fazia hidrólise, quando chegava nessa ponta aqui, aqui não foi feita uma hidrólise. Foi feito um novo ataque nucleofílico. Esse nucleófilo novo vai retirar o segundo hidrogênio.
do carbono alfa. Então, a gente vai desprotonar ele 2 vezes. Tirando o segundo hidrogênio, a gente novamente vai conseguir... Agora sim, a gente vai fazer a alquilação aqui, ó. Novamente. Então, a gente faz 2 ataques nucleofílicos, né? Só que não sucessivos, mas um ataque nucleofílico e uma alquilação. Depois um ataque nucleofílico de novo e uma alquilação, porque a gente tem 2 hidrogênios que a gente pode retirar no carbono alfa. Feito isso, você consegue adicionar os alquis nas 2 pontas do carbono, certo? Do carbono alfa. E aí, agora sim, você faz aqui o processo de hidrólise. Lembrem, vocês podem escrever hidrólise, tá? A professora geralmente não liga, mas é bom você informar com ela. Ou colocar HCl, H2O e aquecimento, tá? Feita a hidrólise, você tira essas 2 pontas que você tem aqui, transforma elas em hidroxilas. E aí, você faz de novo a descarboxilação, que é o que está aqui, certo? Descarboxilou, você tira CO2, e aí você consegue, ó, se aqui tinha 3 carbonos, você fica com 2 carbonos e o grupo alquilo aqui. Você basicamente tirou essa parte da molécula, certo? Que você precisava tirar um CO2, certo? Você tirou aqui, ó. Então, lembre que a descarboxilação você vai tirar uma pontinha que tiver com CO2 dela, tá? Então, síntese do éster malônico. Se vocês forem fazer elas pura, vocês vão fazer o ataque nucleofílico, depois, né, o ataque nucleofílico para desprotonar o hidrogênio do carbono alfa, desprotonar o carbono alfa, desprotonou, ele vai fazer um ataque à alquila, ele vai adicionar, e aí nessa etapa aqui, ele vai chegar já na hidrólise. Daqui, ele já vai vir para cá, certo? Daqui é a direta. Quando você vai fazer a preparação ácido carboxílico, porque aqui você chegou no ácido carboxílico, né? Aqui também, ó, você chegou no ácido carboxílico. Só que aqui é um ácido carboxílico com 2 substituintes ligados ao alfa, 2 substituintes ligados ao carbono alfa. Essa é a diferença. Para você fazer esse tipo de situação, você precisa fazer um novo ataque nucleofílico, uma nova desprotonação do carbono alfa, para então fazer uma nova alquilação, e aí você seguir para a hidrólise. Então, lembrem-se disso, tá? Se vocês verem que no produto final, vocês têm lá um ácido carboxílico, certo? Aí vocês têm uma cadeia ligada para ele, sei lá, CH2, CH2. Aí vocês têm aqui CH2, CH, desculpa, ligado aqui 2 grupos alquil. Já, olha, na hora que vocês verem essa estrutura, você tem que lembrar que, isso aqui veio da síntese do éster que vai fazer 2 vezes, certo? Então, são 2 alquilações sucessivas, tá bom? Essa é a dica importante para essa parte aqui. Esses daqui são pontos que eu achei interessante para colocar, porque pode ser que ela coloque na prova, né? Conhecendo como a professora coloca os exercícios, ela pode colocar isso na prova. Então, planejando uma síntese para construir novas ligações carbono-carbono. O que a gente viu todos esses processos de substâncias carboniladas? A gente viu adições no carbono alfa e tudo mais, mas são de moléculas diversas. Mas a gente viu que, por exemplo, os reagentes de Grignard, a gente consegue adicionar cadeias carbônicas lá, né? Aumentar o número de carbonos na molécula. Então, a gente vai planejar uma síntese nesse estilo, para adicionar carbono-carbono, fazer ligação carbono-carbono. Então, como a gente sintetiza esse composto aqui abaixo, ó? Ela colocou aqui, ó. A gente vê que ele tem 2 ésteres nas pontas, a gente tem aqui, ó, um carbono e 2 cetonas, né, seguidas aqui, então a estrutura já é um pouquinho conhecida. E olha o produto que ele fica, ele forma um anel justamente aqui nesse carbono. Então, como que faz? A gente tem que pensar, o que eu vou ter que adicionar aqui? O que eu fiz de ligação nova? Você tinha um carbono aqui, você adicionou... aqui. Você adicionou um carbono aqui, então praticamente você adicionou um anel, certo? Você adicionou 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, você vai pegar um ciclo com 5, que é o que está mostrado aqui, ó. Tem que deixar esse carbono um eletrófilo, um nucleófilo, porque ele tem que fazer o ataque para fazer a reação. Então, como você faz? Se eu sei que eu não consigo fazer um nucleófilo fazer 2 ataques ao mesmo tempo, então eu vou ter que fazer um depois o outro. Lembra da síntese do éster malônico? Você fez 2 ataques nucleofílicos, por quê? Desprotonou 2 vezes esse carbono alfa, então aqui é a mesma ideia. Então eu tenho que pensar assim, então eu vou ter que fazer essa ligação primeiro e depois essa. Ou é desse lado, depois essa. Mas são 2 ligações, então provavelmente, como aqui é o carbono alfa, vou ter que desprotonar 2 vezes. Então, o que ele está mostrando aqui, ó. 2 sinais negativos, então ele transformou ele em nucleófilo 2 vezes para poder fazer o ataque. Aí aqui, ó, veio o éster igual aos das pontas, certo? Ó, o reagente que está aqui embaixo. Ele já conseguiu fazer aqui, ele desprotonou um carbono alfa, esse carbono alfa atacou um lado desse carbono aqui, aí sai esse Br-, certo? Aí ele conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí precisa adicionar 5, que já tem um aqui, vai formar 6, né? Então ele vai fazer um ataque aqui e não vai fechar, que é o que mostrou aqui. A gente ainda tem esse Br, que a gente faz? Vem lá de novo no nucleófilo e retira o próton novamente desse carbono. Retirou o próton,
Agora ele consegue fazer o ataque nucleofílico, expulsar esse bromo e fechar o anel. Então tenham isso em mente. Quando ela der uma síntese, que ela pedir, faça o mecanismo, olhem o que vocês têm de início, olhem o que vocês têm de final. O que mudou do início para o final? Ah, você adicionou carbono? Você tirou carbono? Ah, você colocou quantos carbono? Tanto. Ah, eu precisei adicionar 2 pontas, foi uma reação intramolecular? Então são você 2 ataques nucleofílicos, eu preciso desprotonar 2 vezes. Então, comecem a raciocinar assim. Quem conseguir raciocinar assim, significa que a matéria está rendendo. Que aí vocês vão conseguir observar mais fácil as reações, entendeu? Aqui tem outro exemplo. Planejando uma síntese também para não construir novas ligações carbono-carbono. Olha esse composto aqui que é enorme, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 não, 6 carbonos na cadeia principal. 6 carbonos, a gente já pode pensar, pode formar um ciclo com 6, um ciclo com 5, depende do que a gente vai seguir. O que a gente tem aqui na ponta? Ó, um éster, outro éster, né? Ela deu exercícios e exemplos para a gente resolver a lista. Qual foi o produto formado? Ó, ela está perguntando aqui, qual foi o produto formado? A gente formou um ciclo com 5. Ah, um ciclo com 5. Então, vamos contar. Se eu tenho 5 carbonos aqui mais 2, eu tenho 7. Então, quantos eu tinha de início? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu aqui, então? Então, a gente viu que a ligação que formou é o quê? A gente já tinha toda a estrutura, só fechou a ligação aqui. Então, a gente tem que pensar que a gente formou nesse carbono carbonil, desculpa, nesse carbono alfa aqui, ó, aqui a gente transformou ele no nucleófilo. Como que a gente fez? Desprotonou aqui. Desprotonou, a gente conseguiu fazer o processo em que, ó, formou aquele éster lá, e a gente consegue depois fazer uma ligação aqui como? Fazendo a descarboxilação, certo? Então a gente tem essas etapas aqui para vocês começarem a imaginar. É uma dica que eu uso muito. Nossa, olha o composto inicial, olha o composto final. O que mudou, o que não mudou? Quantos carbonos entraram? Quantos carbonos saíram? Quantos carbonos tem no carbono inicial? Quantos carbonos tem no reagente? Quantos carbonos tem no produto? E aí vocês conseguem imaginar agora com todas essas sínteses. Porque a professora pode pedir um exercício sínteses diversas. Ela pode chegar e misturar as sínteses para vocês. Então é bom que vocês tenham isso bem um pouquinho enraizado. Certo? Bom, e finalmente vocês estão livres de mim. Eu desejo muito boa sorte na P3. A P3, no meu caso, quando eu fiz, não foi um bicho de 7 cabeças, tá? Eu achei ela mais tranquila de fazer do que a P2. Acho que para mim foi o desafio, foi a P2, e acho que para vocês também vai ser, tá? Porque a P2 é uma situação em que, assim, quando a gente faz a P1, a gente pega bem as primeiras reações, porque a gente vai lembrar daquela ordem de reatividade, vai ter reagentes que não vai precisar de catalisadores e tudo mais, então não vai ter tanta coisa. Quando a gente chega na P2, que a gente vê substâncias carbonuladas da classe 2, a gente tem muito mecanismo que a gente pode usar. Então, assim, a gente chega na carbonadadas 1, aí a gente tem alguns mecanismos, beleza, a gente consegue lidar. Chega na 2, a gente começa a lidar com muita informação, então fica mais difícil. Na 3, quando vocês já sofreram na 2, na 3, por mais que tenha bastante mecanismo, você consegue raciocinar melhor. Porque você vê que cada mecanismo tem um pontinho que diferencia ali, que você consegue ver como é que faz, né? Então fiquem atentos nisso. E eu não aceito reprovações, hein? Estão me vergonha na cara de vocês, eu não quero ninguém repetindo falando assim pra mim. Ano que vem vai ser monitora de novo. Tá bom? Então, fiquem tranquilos, não surtem, tá? Eu peço desculpas realmente pela demora, mas eu espero que isso possa ajudar muito. De hoje para amanhã eu vou estar disponível sim. Amanhã eu não tenho garantia que eu vá para faculdade, porque minha aula de terça já acabou, né? E tá ruim, porque eu tô sem passagem, e mesmo que eles liberem os bilhetes, o meu já venceu, porque o meu já tem 4 anos, então eu não sei se eu vou conseguir. E aí, mas aí vocês podem me chamar no WhatsApp, podem conversar comigo, ou se vocês quiserem que a gente combine, eu dou um jeitinho, tá? Então, tô aí disponível para vocês, belezinha? Então, um beijão para vocês e muito boa sorte, gente. Vamos passar para começar 2023, para falar assim, comecei 2023 com o pé direito, não vou ter que fazer mais isso na minha vida, tá? Beijo para todo mundo.